Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Church of the City. Espero que vocês estejam bem, que você esteja bem onde quer que você esteja, que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus possa conduzir este momento de reflexão. Te peço que você ore comigo neste instante. Senhor Jesus, te exaltamos, te adoramos. Obrigado pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Obrigado porque agora nós temos acesso à Tua palavra, à Tua voz. Obrigado, Espírito Santo, que nos confronta, que nos molda e muda todos os dias. Obrigado porque nós temos acesso ao trono da graça do Pai. Isso é uma realidade transformadora. Te peço que o Teu Espírito agora possa iluminar o nosso entendimento enquanto a gente te adora, te exalta, lendo a Sua palavra, que Teu Espírito continue a falar conosco mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Semana 48, iniciamos na semana passada, terminamos o Evangelho de João, iniciamos a leitura do livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Então, o mesmo autor do Evangelho, o apóstolo João, escreve o livro de Apocalipse. E só para vocês entenderem um pouco, para aqueles que não têm essa informação, João ele foi o único apóstolo, o único discípulo a não morrer martirizado. Então, ele foi expulso, foi exilado para uma ilha. A igreja ali do primeiro século, a igreja estava nessa fase, estava passando por diversas perseguições cruéis, cristãos sendo mortos, sendo crucificados. Estava uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. Então, numa tentativa de calar a igreja, numa tentativa de parar a igreja, eles capturam João e colocam ele na ilha de Patmos, tá? E aí lá, enquanto João estava lá, João tem uma visão. Em Apocalipse mesmo diz que era um domingo, o primeiro dia da semana, e aí, num sono, o Espírito se revela a ele, e aí Deus começa então a se revelar através de um anjo e falar das profecias sobre aquilo que haveria de acontecer. Então, foi escrito por João. Ele está exilado na ilha de Patmos, a igreja está passando por perseguições extremas, e aí é sempre já bom, antes da gente ler, é muito legal a gente já colocar no nosso coração que, independente das lutas, né, a igreja ela permanece de pé, e quanto mais tribulação, mais revelação. Porque nas revelações o nosso espírito é fortalecido. E não foi diferente aqui. E aquilo que Deus revelou a João naquela época fortaleceu as igrejas daquela época e fortalece a igreja hoje. Então, abra sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos apenas do capítulo 1. E vamos ver aqui que a gente pode compreender do texto. Apocalipse capítulo 1, eu vou começar então no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, a introdução do livro, já para a gente entender o que nós vamos ler no livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar quem? Aos servos. Então, aos servos de Deus daquela época e os servos de Deus hoje, nós. Então, é um livro que nós precisamos meditar, estudar, porque foi escrito, endereçado para nós, os servos. E aí, qual que é o conteúdo? O conteúdo que Deus iria revelar para João é sobre as coisas que em breve não é que talvez vão acontecer, será que vai acontecer? Não, não, não. Deus está falando, eu vou te revelar aquilo que vai acontecer. Mas aqui no texto está falando que é em breve. A gente pode entender que esse em breve significa que é o próximo evento da história. Então, Jesus vem, Jesus morre,
Jesus ressuscita. É um grande evento da história que dividiu o calendário, dividiu a forma como a gente lê os anos, por exemplo. Então, a vinda de Jesus é um grande evento da história. Desde do início da criação, a palavra de Deus apontava para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus vem, pau, ele vem, ele morre, ele vive, ele morre, ressuscita, retorna aos céus, envia o seu Espírito. Então, o próximo grande evento está aqui, daquilo que vai acontecer. Por isso que o em breve dá uma conotação não necessariamente de um tempo curto, mas de o próximo grande evento da história. Então, Deus se revela para João sobre as profecias que têm a ver com o futuro. E como que ele fez isso? Ainda no versículo 1, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, quem vai estar mediando a mensagem recebida, as visões recebidas e transmitindo para João é um anjo. E aqui em Apocalipse você vê o anjo sendo mediador em várias ocasiões, o anjo também sendo parte daquilo que vai acontecer na época, na fase do juízo, quando tem os copos, aquilo tudo que vai acontecer lá na frente, os anjos também participam de tudo isso. Mas aqui estamos vendo que o anjo é o grande mediador, onde capta a mensagem e transmite para João. E João, ele vê, ele ouve, é tudo ao mesmo tempo. Então, todos os sentidos de João estão ativos aqui. Por isso que tem várias coisas que são difíceis até de interpretar, mas porque o João está ali vendo, está ouvindo, e ele está interpretando com os sentidos humanos, cheio do Espírito Santo, mas ele de forma humana está tentando traduzir aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está ouvindo. Então, algumas coisas podem parecer até estranhas, né, de interpretar na primeira vez, mas depois você vê que é João tentando realmente traduzir tudo o que Deus estava revelando para ele. E olha só o que diz no versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Olha só. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, um quê de proximidade do próximo evento. Mas o mais importante aqui é que Deus está falando, feliz, então toda vez tem uma bem-aventurança aqui. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. E aqui é uma delas, onde ele fala, feliz, bem-aventurado, mais do que uma alegria momentânea, essa satisfação, essa felicidade está disponível para aqueles que se colocam à disposição dessa profecia e leem a palavra. Então, Deus está falando, se você está lendo essa profecia, bem-aventurado seja a sua vida, abençoada seja a sua vida, feliz, porque ela alimenta a esperança do seu e do meu coração enquanto a gente lê. Então, tem uma bem-aventurança para aqueles que estão lendo a palavra, lendo as revelações, eu estudando, Deus está falando, feliz, João, você, que a felicidade seja completa no seu coração enquanto você está lendo e refletindo e estudando. Feliz vocês que estão agora ouvindo a exposição dessa revelação. Então, o livro de Apocalipse, ele não não sei como é que foi o seu contato com o livro de Apocalipse, mas quando eu era criança, no meu contexto, né, tinha quase que um tabu, né, nesse livro de Apocalipse, esse nome, dava esse teor de coisa quase que de terror, assim. E aí eu lembro de uma cena, eu estava no acampamento, e aí hoje ele é meu cunhado, eu devia ter uns 11, 12 anos na época, ele é um pouco mais velho que eu, e aí ele falou assim, vamos ler Apocalipse.
E aí era à noite, no retiro da igreja, a gente estava numa barraca, tudo escuro, e ele liga uma lanterna no rosto dele e começa a ler Apocalipse. A gente todo mundo que estava na barraca ficou o quê? Com medo, né? Então a gente cresce com essa ideia de que, uau, Apocalipse é o fim do mundo e vai ser terrível. E não, sendo que não. O Apocalipse é a grande revelação das coisas que vão acontecer para nós que cremos em Jesus. É uma boa notícia, é uma grande notícia. É para a gente realmente ter do que esperar. E aí o livro de Apocalipse vai tratar dessas coisas que vão acontecer para nos trazer alegria, para nos trazer expectativa e para alimentar a nossa esperança. Então, feliz aquele que lê as palavras. Para você ter uma ideia das outras bem-aventuranças, eu vou ler algumas delas aqui. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva. É outra bem-aventurança no livro de Apocalipse. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aleluia, glória a Deus. É promessa. Os que morrem em Jesus Cristo viverão para sempre. Isso está em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 19, 9 diz assim: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia! Os casamentos daqui precisam apontar para o grande casamento, onde nós, a noiva de Cristo, vamos encontrar com Ele e vamos casar com o nosso Senhor e Salvador. Apocalipse 26 diz: felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Viveremos para sempre. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Feliz, olha de novo, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz, bem-aventurado. Capítulo 22, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia, sabemos que as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. Todos nós que cremos em Jesus, cremos naquilo que Jesus fez na cruz, somos cobertos pelo sangue, as nossas vestes são lavadas, nós somos feitos santos diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí aqui está falando que nós precisamos ouvir e guardar as verdades deste livro, as revelações, as profecias. Não podemos só ouvir como se lê o jornal, ouvir só como algo histórico. Não, precisamos ouvir com temor e tremor, clamando para que o Espírito abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que essas verdades encontrem lugar no nosso coração. A igreja passava por tribulações lá, hoje passamos por tribulações também diversas. Nesse mundo nós temos aflições, nesse mundo nós temos tribulações. Você vai ver as notícias, é uma notícia ruim atrás da outra, tanto nas questões de criminalidade, na maldade humana, que não tem fim aqui neste mundo, onde esse mundo jaz do maligno. Você tem que até tomar cuidado, dependendo do que eu estou lendo, até às vezes se eu já começo o dia lendo essas notícias de crime, de assalto, de coisas ruins acontecendo no mundo, já rouba as minhas emoções. Precisamos iniciar o dia lembrando da nossa esperança. E aí a gente, apesar das tribulações, das perseguições, das lutas, das doenças, das aflições que nós passamos da vida, você vê a natureza clamando, a natureza clama, e aí a natureza às vezes pede uma conta, furacões, tremores. Então, nós estamos vivendo um momento de aflição, de muita tribulação. Se a gente não ouvir e guardar as palavras da profecia, nós vamos perder a esperança, e não podemos perder a esperança. Voltando para o texto, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas da província da Ásia, que é a região da Turquia hoje. Então, João vai escrever uma carta
as 7 igrejas da província da Ásia. Então, o número 7 aqui, algumas pessoas têm diferentes entendimentos. Sim, foi uma carta escrita para igrejas específicas. Uns vão entender que cada carta para uma igreja significa um tempo específico da igreja de Cristo, no decorrer da história. Mas o 7 tendo o número 7 na Bíblia significa plenitude. Então, sendo 7 igrejas, significa que é uma carta para todas as igrejas. O importante, creio eu, ser que sim, essas cartas foram escritas para igrejas específicas, mas essas verdades valem para nós hoje. Então, você vai lendo o que Jesus estava olhando nas igrejas, é um confronto para nós hoje. Aquilo que o Espírito estava revelando sobre o coração das igrejas de lá, revelam também a nós hoje e nos confrontam e nos ajudam a lembrar aquilo que agrada o coração do Pai. E aí vai seguir dizendo: a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, então o remetente, né? Então está introduzindo mais uma vez o autor dessa palavra a ser revelada. De onde estava partindo a profecia, de onde estava partindo as revelações. Graça e paz da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Parafraseando o eu sou, lá em Êxodo, Deus se revela aqui como aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, ele é eterno. Da parte também dos 7 Espíritos, o meu entendimento dos 7 Espíritos, os 7 como sendo a plenitude do Espírito Santo, revelando também as verdades daquilo que há de acontecer, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Jesus Cristo sendo a única testemunha perfeitamente fiel. Muitos testemunharam sobre as realidades espirituais, sobre as verdades de Deus, sobre as verdades de Cristo, mas Cristo foi a única testemunha perfeita, sem pecado, fiel, que foi fiel do início ao fim, que não caiu, que não pecou, que obedeceu até a morte de cruz. E aqui vai dizer também Jesus Cristo como o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Por que o primogênito dentre os mortos? A gente falou sobre, na ceia de domingo, eu citei Lázaro. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo. Todas as pessoas que ressuscitaram na Bíblia morreram de novo. Jesus não. Jesus morre, vence a morte, ressuscita e vivo está, sentado no trono à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí é o primeiro, porque nós também morreremos e ressuscitaremos. Nós também, assim como ele ressuscitou, assim como ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. E ele é o soberano dos reis da terra. Não existe nenhum rei, não existe nenhuma autoridade, não existe nenhum poder mais poderoso que tenha mais autoridade que o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Não existe. Tudo está abaixo dele. Não existe nenhum nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não existe nenhum poder mais poderoso que o poder de Jesus. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Ele é soberano, reina. Ele é soberano, reina absoluto. E aí ele vai seguir dizendo que esse Jesus, que reina absoluto, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O preço foi o seu sangue. E nos constituiu em Jesus reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Se vocês que já leram o Antigo Testamento, essa promessa aqui era para os judeus, reino e sacerdotes. Mas em Jesus, essa promessa alcança a nós.
Essa promessa agora é para todos que creem no sacrifício de Jesus. Reino, porque em Jesus nós fazemos parte do reino de Deus e vamos reinar com Cristo para sempre. E sacerdotes, porque agora em Jesus nós somos purificados, agora lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós somos aptos para servir e adorar a Deus. Não existe mais barreira e agora a gente pode se achegar a Deus e adorar a Deus e servir a Deus para cumprir as obras que Ele tem para nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Somos separados agora para servir os planos de Deus para a nossa vida. Essa é a grande introdução que João dá, falando quem era o remetente da profecia, quem foi o mediador da profecia, exaltando o poder do Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Então a Trindade está envolvida nessa revelação. E aí isso é para aquecer o nosso coração, aquecer a nossa expectativa, para receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste livro. E aqui no 7 ele vai falar, para aquecer a nossa esperança. Eis que ele vem. Quem que vem? Nosso Senhor Jesus, ele vem. Ele virá. Creia em nome de Jesus. Ele virá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Olha só, nós sabemos, lá em Tessalonicenses, Paulo falando, que primeiro a igreja se encontra com Jesus nos ares. Que o arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar, a igreja que estiver aqui e não estiver morrido, a gente vai se unir, primeiro os mortos ressuscitam, depois todos nós, a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Aqui não é essa vinda que João está falando, porque primeiro a igreja se encontra com Jesus nos ares, e aí vão ter algumas interpretações teológicas sobre esse momento. Uns vão dizer que já estamos na tribulação, outros vão dizer que após a igreja subir, se inicia a grande tribulação. Esse é o meu entendimento hoje. E aí tem a vinda de Jesus, onde Jesus vai e pisa no Monte das Oliveiras. Tem várias profecias, Zacarias falando sobre isso no Antigo Testamento. Então Jesus pisa no Monte das Oliveiras, o monte é dividido ao meio. E aí é esse momento que João está falando. Ele vem com as nuvens, e quem vem com ele com as nuvens? A gente, a igreja. Nós, os santos, que subimos com ele, agora a gente desce junto com ele. E aí todo olho verá. Esse evento não vai ter como se perder. Não tem como perder. Não tem como você... Será? Aqui está falando, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem o traspassou? Os judeus. Os judeus, eu vim para os que eram os meus e os meus não me receberam. E aí aqueles que, nesse momento, eles vão ver, eles vão reconhecer. E é aí que fala que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, porque eles virão o Rei dos Reis. Eles reconhecerão que Jesus é Rei. Aqueles que não creram, ali não vai ter como. Ali não tem como eles não reconhecerem aqueles que o mataram. Não tem como eles ali não reconhecerem que não. Ele sim é enviado de Deus. E ele agora vem para reinar. Todos verão. E aí, eu não quero entrar nos pontos de divergência. Vamos ficar nos pontos que alimentam a nossa esperança. Tem lugar saudável para a gente conversar sobre essas coisas, mas não muda o fato de que nós subiremos e depois ele vai descer e nós reinaremos com ele. Se alguns creem que o milênio já é agora, outros creem que depois desse evento se inicia o milênio, está tudo lá em Apocalipse. E só depois vem a besta, o anticristo, são lançados no lago de fogo. Depois uns creem que se inicia o milênio. Depois
Vamos tá lá em Apocalipse também, que o diabo é preso, depois o diabo é solto, depois vem o trono branco, onde é feito o juízo final. O mais importante é nós alimentarmos o nosso coração na expectativa de encontrarmos Jesus nos ares, na expectativa de reinarmos com Ele para todo o sempre. Que essas verdades sejam reveladas em nosso coração. E aqui no versículo 8, e eu encerro hoje o nosso tempo, vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. É a primeira e a última letra do alfabeto grego, que quer dizer, eu sou o início de tudo. Tudo começou por mim e tudo tem um fim em mim. Tudo começou comigo pelo meu poder, pelo poder da minha palavra. E eu sou eterno, soberano, poderoso, e tudo aponta para mim, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vai acontecer. E nosso coração precisa se encher dessa expectativa. Que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu e o meu coração enquanto a gente lê o livro de Apocalipse, porque feliz aquele que medita nessas palavras. Porque enquanto as coisas ao nosso redor, muitas das vezes só trazem notícia ruim, diagnóstico ruim, rebeldia na sua casa, rebeldia dos homens maus, assassinato, sequestros, roubos, estupros, tanta coisa ruim. Se você for pesquisar coisa ruim, tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Enquanto este mundo que jaz no maligno ainda é real, e se você só ficar olhando para um lado, a sua esperança vai mirrar. Que o Espírito Santo de Deus aqueça o coração da igreja, para que quanto mais tribulação, mais revelação daquilo que Cristo fez e daquilo que ainda vai acontecer. Que a gente não perca as esperanças no diagnóstico, que a gente não perca as esperanças diante de uma crise financeira, diante de uma crise emocional. Que a gente se alimente da palavra, para que a gente possa permanecer em pé, mesmo entristecidos, mesmo sentindo, mesmo doendo, mas que a nossa esperança esteja fundamentada no Senhor Jesus e que nós possamos encontrar alegria em meio às tribulações, que essas revelações encontrem lugar no nosso coração e que a gente consiga exultar no sacrifício de Jesus e naquilo que ainda vai acontecer conosco, a igreja de Deus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Até a próxima.